Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e tendo a satisfação de receber a Alexandra Soraya de Vasconcelos Segantin, ou Alexandra, CEO do Grupo Mulheres do Brasil, que é advogada tributarista. Muito obrigado, Alexandra, por receber a nossa equipe e falar conosco. O prazer é todo meu. Muito feliz de estar aqui, muito feliz com o convite e sempre muito bom falar sobre Mulheres do Brasil. Você sabe que chama muito a atenção, né? Eu acho que não é só a mim, mas como a Luísa Helena Trajano, ela tem uma atuação... Bom, explicar por quê. Porque ela fundou o Grupo Mulheres do Brasil e ela tem uma atuação social impressionante e passou pelo lado da política assim que ninguém conseguiu laçar danada. Impressionante isso, né? É verdade, é verdade. O nosso grupo, a Luísa Helena Trajano é presidente do grupo, né? Acho que dispensa apresentação, ela é presidente do conselho do Magazine Luiza, o Magalu, e aí depois quando ela pensou e reunindo com as amigas empresárias, falaram assim, não, a gente tem muito mais para fazer sobre esse país, com o país. Então, nessa busca de transformações sociais, criou-se o Grupo Mulheres do Brasil, primeiro com 40 mulheres, que eram mulheres desde empresárias, grandes empresárias como elas, até menores, e também mulheres de comunidade, que estavam com seus pequenos empreendimentos. E foram formando esse grupo, que hoje já são 111 mil mulheres espalhadas por todo o Brasil, em todo o mundo, de mulheres brasileiras, em todos os continentes. Então, a gente busca, sempre já nasceu assim, como um grupo político. Então, a gente quer transformações políticas, mas apartidário, suprapartidário, porque a gente não quer estar ligado a nenhum partido, a gente quer, sim, que tenham políticas públicas efetivas, que onde a mulher também tenha o espaço de voz e de atuação. Iniciando esse trabalho que você tem esse viés não só político, econômico, social, né? Mas ele é de integração da mulher em cima de todas essas áreas, tornando a participação muito mais efetiva do que é hoje ou era há 10 anos atrás. Então, há 10 anos atrás, pautas que nem, por exemplo, a violência contra a mulher, a gente tinha um discurso ainda muito claro de briga de marido e mulher, não se mete a colher. E hoje, essa temática já mudou completamente. O Grupo Mulheres do Brasil teve uma influência muito grande nisso, na difusão da Lei Maria da Penha, na conscientização da população, porque se mete a colher sim, é uma questão social, uma questão de Estado, é uma questão de todos nós, homens e mulheres, né? Então, isso a gente vai criando até os nossos filhos de uma maneira bem diferente, né? Por isso que aumenta os números, e isso é um problema seríssimo, que a gente tem que zerar esses números, mas também aumentou a denúncia, né? Então, as mulheres passaram a denunciar, a serem vítimas. E todos os outros pontos, pautas que a gente trabalha, como saúde, educação, a questão da equidade racial, do empreendedorismo, do assédio no esporte, tudo isso fica dentro desse chapéu do Mulheres do Brasil, trabalhando, mas de uma forma efetiva, que a gente não está para reclamar. A Luísa gosta muito de falar, se fosse por diagnóstico, o problema da educação do Brasil estava resolvido, porque desde que ela se conhece por gente, a questão do Brasil é educação. Mas como que a gente vai fazer para isso se transformar? E aí a gente entende que, assim,
a posição da mulher nos espaços de decisão, ela é essencial. Se somos 50% de mulheres, também temos que ser parte relevante, importante e igualitária nessas tomadas de decisão. Então, a gente tem o nosso projeto que está com toda a força, vai continuar mesmo pós-eleições, que é o Pula para 50. Queremos 50% de mulheres nos cargos legislativos. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Você deu o exemplo aí do meter a colher, né, entre marido e mulher, mas o Grupo Mulheres do Brasil mete a colher, e aí começou a meter a colher em diversas áreas, como você mesma citou. A participação da mulher na sociedade, né, ela, até a década de 70, era muito submissa. Não sei se 80 já começou a dar uma virada. Ou seja, ela é tardia para a sociedade, recente para esses objetivos que vocês estão almejando. É isso, né? Foi sempre subrepresentada. Até quando a gente fala nós somos minorias, assim, não, são maioria. Pois é, nós somos maioria da população, estamos 52%, mas quer dizer, uma equidade muito grande com de homens, mas nós somos as minorias na tomada de decisão. E isso é um processo, não é do Brasil, e não é de agora, é um processo histórico, né? De uma sociedade patriarcal, de uma maneira mundial. E essa voz da mulher crescente e crescendo, e fazer parte de tudo isso é muito importante. É uma necessidade social, eu acho que o que vem com Mulheres do Brasil, para que a gente consiga caminhar mais rápido. Então, certamente, desde 80 já se fala, já se promove, a mulher busca espaços, mas o caminhar é devagarzinho, né? Porque quando a gente vê, caminhamos. Pois é, a gente começou a votar em 1900, na década de 30, né? Então, quer dizer, nossas avós, bisavós, depende da idade de cada um, né? Eu falo assim, o meu já era, minha avó, ela falou assim, não votou. E aí, assim, aí você ter o direito de votar. Então, isso de mulheres, de você não ter mais no Código Civil a permissão do homem, quer dizer, para votar, mas se o homem, se fosse uma mulher casada, o marido tinha que autorizar. Então, como nós evoluímos? Mas quando a gente vê hoje como a gente está nos espaços de poder, nós somos, assim, uma minoria tremenda ainda, tanto nos cargos políticos, se a gente pensar nessas eleições, a gente está com 18% de mulheres, nas câmaras federais, nos municípios, tem 900 municípios sem nenhuma mulher como vereadora, então ainda é um número muito alto, por isso que a gente começa. E nos espaços de trabalho também a mesma questão, né? A gente sempre tem assim, um universo muito masculino. E a diferença salarial. Então, a gente é a favor das políticas de cotas, porque são medidas transitórias, só para a gente avançar mais rápido com a sociedade e assim, vamos chegar em melhores espaços. Você citou 1930, o início do voto, mas se a gente analisar, em 1916, nós tivemos a primeira mulher eleita para o Congresso americano. Você vê, em 1916, quer dizer, pelo menos 15 anos antes, você já tinha uma mulher. Aí nós estamos enfrentando um atraso do feudalismo brasileiro, né, o feudo masculino, para começar a liberar a partir de 80, vamos dizer assim, e nós temos também a cultura, o problema cultural. Enquanto isso, no primeiro mundo, há muito tempo que tem a participação de mulher nos diversos setores. Como eu citei aqui, a Jeannette Rankin, essa mulher que foi eleita em 1916. Mas ainda é tardia, né? E ainda a gente... Então, se já no mundo é tardio, imagina no Brasil, né? Com todas essas colocações que você colocou. É sempre muito tardio. Nós temos uma sociedade já dentro... Se a gente for pensar, por exemplo, dentro da Revolução Francesa, que daí a gente vem com o modelo mais contemporâneo de sociedade. Aí que você vê os direitos humanos. Os direitos humanos, liberté, igualité, fraternité, tão lindo, não eram para mulheres, eram para homens. E homens brancos.
Então, como esse percurso vai muito devagarzinho, né? Aí você pega um país que nem os Estados Unidos, só em 1900 a Revolução assim, aconteceu assim, desde quando a colonização sai da colonização para um regime republicano. Então, a gente tem que correr muito atrás, né? Então, e todos esses países que evoluíram mais rapidamente com sistemas de maior paridade foram com cotas, tanto cotas em conselho para mulheres, como com cotas ou ações afirmativas, né, para alçar mais mulheres, avançar um pouco essa questão histórica, porque só vai pelo voto, só vai caminhando, demora. Quando você fala da Revolução Francesa, eu acho que é importante destacar, né, como era desigual o negócio, porque o rei dormia em quartos diferentes da rainha e longe. Se você olhar o Palácio de Versalhes, né, você vai ver um longe do outro. E fatalmente as outras mulheres, né, não é bigamia, trigamia, poligamia, sei lá, centegamia. Era uma loucura dentro da monarquia, né? Então, ali já se pregava muito essa bagunça toda. Então, e como tem uma dificuldade, né? E a parte, assim, que a gente vai para o mercado de trabalho, para as mulheres, a gente começa a avançar muito, né, a entrar no mercado de trabalho, a ter uma participação efetiva, até na sustentação da casa. Quantas mulheres hoje são arrimos de família, mães solos, ou mesmo que não sejam solos, assim, separadas ou não, só que a gente entrou no mercado de trabalho, só que todas as tarefas que tinham como mulher, que são as afeitas ao cuidado, né, que a gente também continuaram com as mulheres. Então a gente fazia a jornada dupla, tripla, quádrupla, tudo que for, porque assim, os filhos, em regra, né, os cuidados são os da mãe, então que ela é responsável pela alimentação, pela cozinha, a sociedade espera isso dela, aí depois os pais vão envelhecendo, então a mulher que vai dar um jeito para tomar conta, então a gente está sempre assim, num tumulto de a casa é a responsabilidade da mulher, então a gente precisa ir transformando essa sociedade, principalmente para as próximas gerações, porque para as mulheres ficou muito puxado, tantos pratinhos para você manter girando sem cair, porque você quer ser uma boa profissional, você quer ser uma boa mãe, você quer ser uma boa esposa, você quer... E dentro de tudo isso, a gente tem um recorte de todos os gêneros, porque cada um seja o que quiser, né? Então, quer dizer, assim, olha, da mulher trans, da mulher bi, da mulher hétero, de todas as mulheres, e principalmente toda essa carga que já é muito pesada, quando a gente fala da mulher negra, ela aumenta os pratinhos de uma forma muito maior, porque a mulher negra ainda ela tem um preconceito, ela enfrenta esse preconceito, com os filhos, ela está em condições também socioeconômicas piores, o que alavanca muito a energia dela para manter todos os pratinhos girando. Deixa eu chamar um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho nós estamos de volta, até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar.
valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Diálogo, apoio, Valorap, Acirp, Muscake e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo essa figura espetacular que é Alexandra Segandinha, advogada tributarista, CEO do Grupo Mulheres do Brasil, a quem mais uma vez eu agradeço. Alexandra, nós saímos do primeiro bloco falando sobre as mulheres negras que você estava citando. As Potências Negras e Shopper Experience divulgou uma pesquisa realizada com 1.427 mulheres, sendo 69% dessas 1.400 pretas e 24% pardas, ou seja, majoritariamente procurando essas pessoas, não que não tivessem branca. 83% delas dizem receber discriminação no seu trabalho, 39% por colegas, 35% por profissionais e 34% por chefe, ou seja, 30 e poucos por cento por colegas, profissionais e chefe. Ou seja, o assédio, desculpa, o termo assédio, que é a discriminação, para mim é um assédio brutal. Esse número é recente. Então, é sobre isso que a gente tem que falar, a gente tem que trazer para a sociedade, porque quando a gente fala assim, não, mas eu não sou racista, que bom, assim, e é isso que se espera, mas a estrutura da nossa sociedade então não basta só falar assim, olha, mas muitas vezes a política de cotas para negros, você é só uma questão de você colocar só por uma questão de classe social, ela pode ser discriminatória? Não, ela não é discriminatória. A estrutura social, nesses números que aparecem, quando a gente aparece, a gente não vê nos espaços de poder, se a gente não vê mulher ou vê um número reduzido de mulheres, a gente praticamente não vê esse número de negros. E aí de mulher negra, menos ainda. Então, na hora que a gente está nas escolas particulares, na hora que a gente está nos lugares de maior poder aquisitivo, não estão. Então, o que está acontecendo? Então, é isso que a gente fala assim, olha, é um racismo estrutural, porque a estrutura não está conseguindo fazer entrar, né? Não tá permitindo, apesar de muitas e muitas e muitas e muitas pessoas não serem racistas, mas só não ser racista não está permitindo que elas entrem. Então, a gente precisa de medidas antirracistas. O que eu ajudo? Como que eu colaboro? Como que eu faço que essa sociedade seja mais diversa? Então, por isso que hoje a gente vê tantos programas de diversidade e como a gente tem uma obrigação também de falar assim, olha, só racista é pouco. Eu também sou antirracista, porque eu falo assim, eu posso fazer mais do que eu faço, né? Porque praticar. E, na verdade, quando a gente fala de cotas, é uma medida, assim, que fala assim, mas nas escolas, nos filhos que não vão na faculdade, porque tem que dividir cotas com aquele... Então, mas é isso, a gente precisa desse espaço, precisa avançar mais, a gente precisa conceder esses espaços, porque é temporário, mas se a gente não trouxer na ponta da pirâmide, não vai ter um olhar específico e claro, e outro se olhar e falar assim, eu posso ir, eu vou. Vamos somar a isso. Uma mulher
vítima de feminicídio no país a cada 2 horas. Então, como é que faz? Como é que faz? Não entra. Quando a gente começou a ouvir, no começo, as reportagens e começa a sair, porque antes era uma coisa que ficava quase restrita, porque senão era um homicídio. Quando a gente tem a legislação alterando para feminicídio, isso dá nome às coisas, traz clareza do problema e as políticas que precisam ser implementadas. Então, começa assim, reportagens, fala assim, nossa, a pessoa assim, vai diminuir, né? Porque não é possível, a pessoa está vendo, está sendo punido, e não diminui, né? Que problema social que a gente enfrenta, o que precisa tanto ser feito. Agora, no dia 4 de dezembro, todos os núcleos do Grupo Mulheres do Brasil, que são 154 núcleos espalhados por todo o país e pelo mundo, vão fazer sua caminhada, né? De combate contra a violência contra a mulher, porque ela exemplifica, ou ela dá corpo assim, em unidade a todo o trabalho que é feito com governo, com outras organizações, para que essa busca, com o judiciário, legislativo, para essa busca de falar assim, como resolver esse problema, porque não adianta diminuir, tem que zerar, não é possível que as mulheres morram. Aí, você citou um negócio aí que para mim é fundamental, porque não sei se você se lembra de uma ex-juíza do Rio de Janeiro, Denise Frossard, já foi deputada federal, depois aposentou. Ela combateu o jogo do bicho e o tráfico no Rio de Janeiro, e mulher ameaçadíssima, etc. E ela uma vez falou um negócio que era: esse país já tem muita lei, precisa cumprir as leis. Não se cumpre leis. Então, quando surgiu a Maria da Penha, quando surgiu o feminicídio, só que continua acontecendo e os caras, quem comete esses crimes, continuam muito ameno, muito sem recurso. Talvez fosse hora de fazer uma pressão no Judiciário e no Congresso Nacional para que isso fosse mais efetivo, sem recurso, sem ficar recursando a instâncias superiores. Está lá no vídeo, está lá na Câmara, o cara acabou com a mulher, arrebentou a mulher e nada acontece com ele. Sabe que, quem sabe, a gente precise fazer uma campanha nesse sentido, mostrando o que acontece, sim, porque é isso, as pessoas continuam fazendo porque elas não têm medo da punição. Quem sabe seja uma boa alerta, assim, sabe, de a gente contar as histórias do que aconteceu com aqueles fulanos que mataram as suas esposas. O que aconteceu um pouco com aquela família, qual que é o que está... Ou pegar números de índices de condenações, né? Porque elas estão acontecendo sim. A prisão ela é imediata, mas a mídia fica com o fato contado, e depois a gente não acompanha a história, né? Porque é isso, porque tem tanta notícia, quando você está vendo de um caso de feminicídio, já aparece o próximo, né? E já aparece o próximo. E não obstante, aí o cara comete o feminicídio, aí aparece lá na televisão. Fulano de tal já tem passagem por isso, já tem passagem por aquilo, já tem condenação por isso, por aquilo, e mais feminicídio, e isso revolta, né? Isso é revoltante. É muito revoltante. A gente precisa, a sociedade, se mobilizar mesmo para essa pauta, porque não pode continuar mulheres... E quando a gente pensa que não é só no Brasil... Nossas mulheres do Brasil que estão em outros países, né? Então, quando elas saem daqui, e o Grupo Mulheres do Brasil no mundo, ele se vê muito nesse papel de ser essa rede de segurança para as mulheres brasileiras que estão fora. Então, tem desde questões como empreendedorismo, como cidadania, como se manter, cada um vai buscando suas questões, mas a questão da violência contra a mulher, ela é praticamente uniforme em todos os núcleos. E elas fazem cartilhas, a gente tem a cartilha, né, de combate à violência, e lá elas têm essa cartilha traduzida para o idioma e com a legislação local. Porque se a mulher aqui, ela no país, ela é vulnerável, extremamente vulnerável, tanto que elas morrem, né? Eu falo assim,
por violência, você imagina no exterior, onde ela sequer consegue, tem uma delegacia da mulher, que muitas vezes ela não sabe o idioma, muitas vezes ela está com um companheiro que é nativo, ela que é estrangeira, e aí como colocar a questão, e se ela tem um filho de um estrangeiro, se ela sair com a criança, ela vai responder imediatamente por sequestro. E aí a Interpol é imediatamente acionada. Então, olha só a gravidade de um tema que é mundial. Precisamos acabar com a violência contra as mulheres. Você sabe o que precisa muitas Nancy Pelosi's para poder pegar o avião e ir lá na Ucrânia, sofrer críticas de um lado, elogios de outro, do partido de oposição, etc. e tal, mas que mostrou a força, a garra de uma mulher, né, a presidente da Câmara dos Estados Unidos, para quem não sabe, e são atitudes muito fortes. Quando você fala da dona Luísa Helena, você fala de uma mulher extremamente forte, uma mulher benquista, uma mulher bem-sucedida, uma mulher que dá a cara a tapa, né? Isso. Em cima disso aí. É isso. A Luísa poderia estar tranquilamente, né, como presidente do conselho. O Magalu é muito grande e tem seus próprios também desafios e crescimento e comemorações do seu próprio crescimento. Mas ela enfrentou essa vocação mesmo para uma transformação social. Ela é uma apaixonada pelo Brasil e conseguiu unir mulheres que também têm esse mesmo propósito, né? De como a gente transforma, de como a gente pode fazer parte da solução. A Luísa realmente uma jabuticaba, só tem no Brasil, né? E super especial, porque como que uma mulher com uma trajetória toda dessa ainda se envolve num projeto que começa com 40 mulheres, num período muito curto de tempo, em 10 anos, ela muda a sociedade, ela faz uma marcha inteira de mulheres, no mundo inteiro, em todo o país, para que buscando os mesmos propósitos, trabalhando juntas. Então, assim, é admirável, eu acho que é um caso único no mundo, né, está sendo até, tem uma doutoranda da Suíça que já fez um trabalho muito grande contando sobre o Magalu como um exemplo de mulher assim, que não tinha empresária nesse porte conseguindo fazer esse salto tão elevado. E aí ela conta... agora ela quer contar do Mulheres do Brasil, porque também é um caso único que se tem, assim, de uma mulher conseguir reunir tantas mulheres no mundo inteiro, no Brasil inteiro, para conseguir buscar e trabalhar juntas por várias e várias pautas, porque somos 20 pautas trabalhando para transformações sociais. Alexandre, eu quero te agradecer. Conte com a gente, né? Eu acho que é muito importante fazer chegar na população, nas autoridades, de uma maneira geral, esses princípios, esses objetivos, e nós estamos aqui à sua disposição. Você, sempre que precisar, conte conosco, nós estamos aqui, e foi um prazer falar com você e te agradecer imensamente por essa ajuda e colaboração. Imagina, eu que agradeço a gente ter espaço para contar do Mulheres do Brasil e também quero aproveitar para mandar um beijo para todos que estão nos assistindo e convidar as mulheres que são... Um beijo para as nossas mulheres do Brasil que estão nos vendo, mas assim, um beijo e um convite especial para quem não é Mulheres do Brasil, entra no nosso site, grupomulheresdobrasil.org.br, tem o Junte-se a Nós. Lá você vai entrar, você vai fazer parte dessa comunidade, a gente tem uma rede própria, Workplace, onde que você vai conhecer e entender tudo que é Mulheres do Brasil e seguimos juntas. Legal. Pessoal, muito obrigado. Semana que vem a gente está de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap. BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, Valorize o Perto, Valorize o Próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce.